Eu acho que eu tive uma experiência com um irmão aqui na igreja, eu não vou citar o nome dele porque ele não me autorizou, mas ele não lia a Bíblia. Ele não lia a Bíblia. E o dia que eu dei um estudo aqui na igreja, foi uma abertura de uma DBD, e era o início de uma revista. E eu falei sobre Foi uma classe única? Foi uma classe única. E eu falei ali sobre a questão de projetos, né? Como é que a gente faz uma gestão de projetos? Eu falei com ele, poxa, gestão de projetos, assim, poxa, você tem uma visão de alguma coisa, tal. Ah, você tem a fotografia daquilo que você quer ser, daquilo que você quer realizar. Como é que eu vou realizar isso? Então você tem que traçar suas metas. Falei sobre a questão das metas, como é que a gente estabelece uma meta, que a meta precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser temporária, né? Então eu fui falando isso. E aquele irmão pegou isso e aplicou isso na vida. E ele começou a ler a Bíblia. Sabe, aquele irmão, ele se matriculou num curso de informática. Legal. Aquele irmão deu aula aqui na classe dos homens. Cara, se eu falasse assim, se eu tivesse ido para PIB Bento Ribeiro e só aquilo tivesse acontecido, eu já estava muito bom. Eu já me daria por satisfeito, porque eu pude contribuir com a vida cristã, não só a vida cristã. E ele falou que ele estava lendo a Bíblia para a esposa dele. A esposa dele estava doente e ele lia a Bíblia para a esposa dele, acamada. Então, é muito gratificante a gente ouvir isso e saber que há um retorno não só para aquela pessoa, mas é um retorno para a gente também, que é uma gratificação, uma gratidão muito grande para a gente, saber que a gente contribuiu de alguma forma com o crescimento de alguém, ainda que seja o crescimento espiritual, que não é só o crescimento espiritual, mas também é o crescimento na vida social. Ele disse que ele se tornou uma pessoa menos inibida por isso. Ele conseguiu chegar à frente da classe, dar aula. Sim. Então, poxa... E crescimento do reino também. Sim, exatamente. Né? E essa questão do crescimento do reino é uma coisa assim muito fantástica. Eu não sei se vocês conhecem aquele livro, O Perfil de Três Reis. Aquele livro foi um livro que eu recebi numa situação, eu estava vivendo um momento de crise na minha vida, né? Na minha vida na igreja. E eu fui fazer uma pergunta a um pastor, um professor do seminário. Vou dizer o nome dele, que ele, saudosa memória já, pastor Álvaro Trindade. Eu fui falar com ele, pastor Álvaro, eu estou vivendo esse problema e tal. Aí ele falou, posso falar com o senhor? Pode. Ele escutou tudo. Aí ele falou, tá bom. Ele saiu, não me deu nenhuma resposta. Aí tá bom. Era o jeitão dele, ele era assim mesmo. Tá, mas tudo bem. Aí eu fiquei esperando alguma coisa vai sair, eu tenho certeza. E quando chegou no fim da aula, no intervalo de uma aula ou outra, ele chegou com o livro e me deu o livro. Vamos assim, lê isso aí. E eu vim lendo aquele livro já, a gente vinha lá do seminário, vinha de trem, eu vim lendo aquele livro, cheguei em casa, terminei de ler aquele livro numa tacada só. Li aquele livro, reli e tal, eu entendi perfeitamente o que ele queria me responder. E a partir daquele momento, a minha visão de reino, de igreja, mudou bastante. Mudou bastante, sabe? Eu comecei a encarar essas questões justamente como Davi encarava. Porque Davi era o cara que teve a oportunidade, ele foi ungido rei, ele teve a oportunidade de... Alguém falava assim, poxa, Davi, olha, você vai sentar no trono. Mas para você sentar no trono, Saul tem que levantar, ou ele tem que morrer. E aí houve um momento em que Saul fica nas mãos de Davi. E aí Davi fala assim, poxa, agora, talvez os colegas de Davi falaram, opa, é a nossa chance. E Davi falou assim, não, eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. O trono não é meu, o trono é do Senhor. Se o Senhor quer que eu me sente no trono, ele que tire Saul de lá, não eu. Então, eu acho que quando a gente entende que o reino não é nosso, a gente evita muitos problemas, como inveja, como, sei lá, como
eu acho que eu tinha que fazer determinada coisa. A gente passa por isso, sim, mesmo a gente tendo essa perspectiva, mas a nossa natureza humana bota isso na nossa cabeça. Cara, é você que tinha que fazer. Eu passo por isso, estou falando isso de tipo, poxa, o pastor Adi está falando isso porque ele não. Eu aprendi isso lá com o Davi, mas eu passo por isso várias vezes. Às vezes eu penso assim, poxa, eu acho que eu tinha que fazer esse negócio aí. Eu que tinha. Mas a gente pensa, mas depois a gente, mas Senhor, o reino é teu. Então, se é teu, eu vou descansar. Amém. Então, eu penso dessa forma, e aí, às vezes, a gente descansa, não que a nossa natureza humana seja, eu acho que é uma luta constante, eu penso dessa forma. Para mim, pelo menos, tem sido, é uma luta constante. Por isso que eu digo que a palavra liberta a gente, porque, às vezes, a gente ouve uma palavra, uma pessoa lê o versículo, eu li esse versículo aí 50.000 vezes, e aí a pessoa lê esse versículo lá do púlpito e dá uma palavrinha assim, extremamente simples, e a gente fala assim, cara, isso aí foi para mim. Isso aí foi para mim. Então, por isso que eu digo que a palavra ela é viva nesse aspecto, né? Sim.